Oi, profs. Então, hoje eu vim aqui para falar para vocês, já que agora vocês conhecem o inicial do Google Classroom, do que essa plataforma ela ainda pode fazer por vocês. Lógico, eu vou começar a colocar esses vídeos até que tem um pouquinho mais de complexidade. Para os que ainda não conseguiram chegar nesse nível de compreender quais são as habilidades de chegar ali, conseguir postar uma atividade, conseguir corrigir as atividades, né? Então, eu vou falar assim, o Google Classroom ele vai trazer para você ferramentas do tipo, você pode atrelar áudio, o Meet, som, e outros recursos que nós vamos fazer é que você pode trabalhar ao vivo sem aparecer, por exemplo, com o slide, né? As apresentações. Você faz uma pergunta num slide e no outro slide você abre para comentários e respostas. Então, o seu aluno, né, ou os seus alunos, eles podem interagir e compartilhar automaticamente a ferramenta ao mesmo tempo, no mesmo momento, e você pode trabalhar como se fosse uma lousa virtual. Mas nessa lousa virtual, os coleguinhas, os alunos também vão postar os seus comentários ali dentro dessa lousa. Então, isso é legal porque você consegue ir enxergando as respostas ali dentro e depois que essa atividade se encerra, você pode salvar e você tem um recurso ali com os PowerPoints e as respostas salvas. Você já pode efetuar o feedback ali na hora, na aula. É como se houvesse a pergunta dos alunos. Outra ferramenta que nós temos é o Google Planilhas. O Google Planilhas é tão legal que ele tem uma capacidade de trabalhar, por exemplo, fórmulas matemáticas, desde as probabilidades estatísticas ou nos planos cartesianos, que você pode mostrar todos os tipos de gráficos, né? Que gráfico de parábola, o gráfico de curva, que agora está na moda aí, o gráfico que mostra o achatamento da curva, mostrar esses pontos, como que funciona. Todos os gráficos, todos os tipos de gráficos. É que agora, faz muitos anos que eu estudei matemática, agora eu não me lembro de todos os gráficos. Você pode trabalhar essa atividade, você pode trabalhar equação de primeiro grau, equação de segundo grau, e esse compartilhamento, ele pode ser ao vivo. Então, assim, eu tenho até alguns vídeos que falam sobre esse processo. Tem uma empresa chamada Matema, que é uma empresa que, alguns anos, uns 2, 3 anos atrás, alguns colegas trabalharam e trouxeram esses recursos para a gente montar umas atividades digitais. E isso é muito legal. E aí, quem tiver interesse, eu posso aí indicar como vocês fazem essas probabilidades. Fora o slides, apresentações, fora o Google Planilhas, por exemplo, professor de matemática, o slide de apresentações pode ficar em sociologia, filosofia, biologia, todas essas outras disciplinas. Você tem aí, por exemplo, o Google Docs, né, que são documentos que você pode trabalhar com o seu aluno compartilhando na hora os textos que ele faz, né? Então você pode compartilhar um texto que você escreve, uma tese, uma argumentação, estrutura de redação, todo esse processo, além de você poder trabalhar as propostas gramáticas, que você pode inserir por tópicos essas relações das propostas gramáticas, e você pode fazer perguntas dentro do próprio Google Documentos, a qual ele vai respondendo comentários. Lembrando, todos os elementos do Google são compatíveis com o Microsoft, eles têm a ferramenta comentários. Que nem o Office também tem essa ferramenta comentários. A diferenciação da ferramenta comentários do Google é que é uma ferramenta que trabalha online. Além de trabalhar online, ela pode dividir e compartilhar online esses comentários como se fosse um chat. E é isso que é legal você trabalhar dentro dessas ferramentas. E aí, o sensacional de tudo, que vocês vão amar, vai ser o próximo vídeo que eu vou passar para vocês, que é o que a gente vai aprender a fazer lá, atividade teste. O que é muito bom da atividade teste? É o Google Forms. O Google Forms é uma ferramenta de formulários, ela é muito fácil de se aplicar, porque ela tem muitos modelos já prontos, que a gente pode só substituir esses modelos por perguntas que a gente conhece, que é o que eu vou ensinar vocês inicialmente. E depois eu vou ensinar vocês a parametrizar esse Google Forms, onde você consegue atribuir a cada questão que você coloca dentro desse Google Forms uma nota. E quando você atribui essa nota, quando os alunos fazem, automaticamente ele já corrige e você já tem essa nota. Ah, mas professor, eu vou ter que digitar uma por uma depois dessa nota. Não, não vai. Você vai ter um recurso, uma ferramenta fantástica que você vai importar as notas do Google Forms para dentro do Google Sala de Aula. E aí,
todas essas notas já estarão lá corrigidas. Então, assim, o Google Forms corrige as suas notas e você só importa as notas. Com alguns cliques, você resolveu o problema de uma aula e todas as atividades. Gosto muito de trabalhar com o Google Forms, porque isso tira todo o meu trabalho de corrigir atividades de 600 alunos que eu tenho quase. Então, assim, é muito mais fácil você fazer essa atividade e você colocar lá no Google Forms para que eles respondam através da atividade teste. Tudo bem até aqui? Fora esses recursos, para o professor de artes, por exemplo, nós temos uma ferramenta que se chama Google Desenhos, fora o Google Fotos, né? Que o Google Fotos tem dentro do Google Fotos alguns recursos como criar coleções, que podem fazer os seus alunos criar ou produzir algo no passo a passo. Ou seja, ele vai produzir alguma coisa que ele começa a fotografar passo a passo, e aí o Google Fotos junta isso em coleções, o aluno vai lá e separa, eles sabem fazer muito bem isso, e transforma isso numa apresentação, né, de como essa atividade foi feita. É bem legal, bem rápido e fica muito fantástico. São atividades que facilitam a sua vida no momento de aplicar algum exercício e são ferramentas que também facilitam a vida do aluno, porque ele é extremamente tecnológico hoje em dia, né? Mas a gente pode passar conceitos muito antigos, pertinentes às nossas disciplinas, que são conceitos fundamentados, acadêmicos, e nós podemos fazê-los trabalhar a partir desses recursos. Isso tudo vai estar lá naquele botãozinho criar da sua ferramenta. Essa semana, inclusive, passei para vocês uma planilha, né? Que é uma planilha compartilhada, aonde vocês podem aí inserir lá o nomezinho de vocês e só fechar a planilha e já está tudo salvo. Só para fechar todo esse processo, eu gostaria de lembrar que todas as ferramentas, mesmo que você use fora do Google Classroom, que estão lá naquela caixinha dos 9 pontinhos, você pode utilizar e atrelar ao Google Classroom. Tudo que você tem interesse em ficar para determinada sala, você precisa ir lá na pastinha do Drive e colocar dentro daquela sala de aula, porque só aqueles alunos vão enxergar essa planilha, ou esse artigo, ou qualquer documento que você tenha realizado fora do Google Sala de Aula. Agora, os demais, você anexou, se for do seu computador, ele vai lá para o Google Drive automaticamente. Então, as demais ferramentas, você pode usar a ferramenta reutilizar, né, que é reutilizar postagens. Por exemplo, para professora de espanhol, professora de inglês, professora de línguas, é muito importante a ferramenta aí do chat Hangouts e também a ferramenta, né, de falar, né? Então, o celular do aluno, ele pode gravar um áudio e postar para você, você pode postar um áudio para ele. Outra ferramenta que nós temos para trabalhar aí, fora ferramentas do Google, é o celular. Você tiver muita dificuldade de trabalhar em gravar lá no Google Meet, ou gravar no OBS Studio, ou fazer uma gravação ou uma live ao vivo, você pode executar todos esses processos a partir do celular, porque você pode pegar esse vídeo, baixar no seu computador, você pode, para garantir os seus direitos de propriedade intelectual, você coloca lá no seu YouTube. Lembra que eu falei para vocês que isso é bastante importante? E de lá vocês pegam o link e passam para os seus alunos. Vocês têm todas essas possibilidades. Fiquem tranquilos. Eu vou fazer um vídeo só de ferramentas de vídeo, eu vou fazer um vídeo só de ferramentas de áudio, eu vou fazer um vídeo de outras ferramentas para outras disciplinas. Nas disciplinas de exatas, como física, matemática e até algumas fórmulas de química, nós temos alguns sites de recursos que já são do próprio Google, que fazem essa intermediação. Eu vou ver se eu linko esses sites para vocês, coloco lá nos materiais, para que vocês possam utilizar essas fórmulas e esses links que facilitem a aplicação do uso de vocês. Alguns desses aplicativos você consegue usar em celular e outros aplicativos você consegue usar dentro do computador. Lembrando que eu vou ensinar também vocês colocarem aplicativos dentro do computador de vocês. Vamos baixar um emulador aí de aplicativos de celular para que a gente possa aproveitar ao máximo todos os recursos e usar todos eles a partir de slideshow que a gente grava, a partir de compartilhamento de tela que a gente usa no Google Meet. Então, todos esses recursos podem ser utilizados. Eu espero que falei bastante rápido para o vídeo ficar curto e caber tudo, mas espero que vocês tenham compreendido.
né? Que dentro desse Google Classroom nós podemos usar todas as fórmulas digitais e não digitais. Nós temos laboratório virtual. Esse laboratório virtual tem de física, química e acredito eu que de biologia. Então, esses laboratórios virtuais são bastante interessantes para trabalhar. É lógico que para muitos alunos para os alunos que vão realmente no futuro trabalhar com um laboratório real, presencial, talvez não seja bastante interessante. Mas essa ferramenta do laboratório presencial pode ficar com a escolha da disciplina do candidato. Agora, os laboratórios são bastante interessantes porque eles simulam situações reais e eles fazem isso de forma gamificada. O que significa você trabalhar uma produção de forma gamificada? A gamificação do material didático digital não significa que você vai transformar o seu material em um jogo. Não tem nada a ver com games, e sim tem a ver com etapas, fases. Como o videogame tem fases, fase 1, fase 2, fase 3. E a gamificação de um material que você transforma num material digital é quando você vai colocando fases e a cada fase ele tem uma premiação, entre aspas, ele consegue entender qual foi o ganho de ter feito esta fase. Você pode trabalhar com esse ganho em várias possibilidades. Então, pode ser realmente uma premiação em nota, pode ser uma premiação física, se você quiser. Todas essas possibilidades você pode exercer na transformação de um material presencial, aquilo que você faz na sua sala de aula, e do que você vai produzir para colocar para os seus alunos. Espero ter ajudado um pouquinho vocês compreenderem o quão é importante essa ferramenta, e que a gente não precisa só trabalhar com ela para postar só PDF, slides e lista de exercícios. Lembrando, esta lista de exercícios, ela pode ser trabalhada, sabe aonde? Lá nas apresentações dos slides. Você coloca um exercício e aí, em seguida, você trabalha a resolução desse exercício presencial, junto com eles, que nem se fosse aí a conversa do Google Meet, mas todos os alunos tentando resolver a mesma equação, vamos supor aí, ou o mesmo exercício, dentro da mesma ferramenta. Os próximos vídeos, não vai dar tempo de ensinar todos eles para vocês, o que eu peço é que vocês fuçem bastante. Não tenho problema em atender os professores de português para explicar a planilha Docs, como trabalhar aí a coesão. Não tem problema vocês me chamarem aí separadamente para a gente exercer uma atividade em relação a isso. Até os professores de exatas, se quiserem, eu conheço muito pouco de exatas, apesar de ter feito processamento de dados lá atrás, que é uma disciplina que basicamente necessita de uma compreensão em exatas, eu tenho pelo menos o raciocínio, eu acredito que eu consigo aí. Então, eu vou recolher aí junto com alguns colegas que já trabalham com o Google for Education, dentro de um grupo que eu tenho lá no LinkedIn, todas essas ferramentas necessárias aí para vocês na matemática e na física. Espero poder os ajudá-los, vocês fazerem excelentes aulas, mas o meu objetivo aqui, inicial, é deixarem vocês bastante encantados com essa ferramenta, para que lá no presencial a gente possa nos fortalecer com essa ferramenta e melhorar aí o nosso processo. E lembrando que houve até um questionamento sobre as correções, se você precisa corrigir um por um dos seus alunos. Eu tenho essa característica de corrigir um por um, porque eu já tenho uma facilidade digital, então eu corrijo em qualquer lugar, eu faço isso andando na rua, na fila do banco, na fila da farmácia. Para mim é muito rápido fazer essa atribuição. Quando eu vou dormir, dou aquela navegadinha no Google Sala de Aula, já corrijo um número X de atividades, porque elas nunca chegam todas juntas, e geralmente eu passo as atividades de modo semanal, então, quando eu percebo, eu já corrigi mais de 50% delas, e fica muito mais fácil você atribuir os demais. Mas também, quando eu tenho muitas salas, um cursinho, quando pré-vestibular, que você pega o último semestre de terceiro médio, que você trabalha muitos exercícios, muita resolução de exercícios, eu trabalho com o Google Forms. Porque o Google Forms, ele já vai, corrige o de todo mundo, já vem a nota, já importa a nota e já está tudo corrigido. Então, em vez de corrigir a de cada aluno da sala, eu corrijo uma atividade, que é a primeira que eu executo. Beijo, espero ter ajudado vocês. Até mais, e a gente vai se falando, então, no decorrer da semana. Lembre-se, nesta semana em especial,
A outra, essas duas escolas na qual eu leciono estão entrando de férias também. Então, vai facilitar para que eu possa ajudá-los. E eu estou, então, só com mais uma escola, que é a Fundação Lehman, não é uma escola. Eu trabalho lá, a voluntário já faz alguns 3, 4 anos, e voluntário pago, né? Eles pagam por cada atividade entregue. Eu sou uma professora voluntária para entregar os materiais digitais. Eles pagam por material produzido digitalmente. Então, eu vou entregando esses materiais para que também, né, como eu não tenho mais aulas em substituição, e a outra escola eu ganhava por plantão de aula e nós não estamos presencial, eu preciso compensar essa ferramenta aí digitalmente de alguma forma. Então, eu não saio do meu escritório já faz algum tempo, eu saio daqui às 10, 11 horas da noite e volto para cá às 8 da manhã. Beleza? Beijo, estamos aí.